1962. Durante o que ficaria conhecido como a crise dos mísseis em Cuba, o mundo segurou a respiração. Aquele, com certeza, foi o momento mais aterrorizante de todos aqueles 45 anos da Guerra Fria. Duas superpotências globais parecem prontas a deixar o mundo à beira da guerra nuclear. Mas embaixo da superfície do mar, uma batalha nuclear diferente está se desenrolando. Mas ninguém sabe ao certo de onde vem a ameaça real. Ao longo do século XX, uma arma submarina permite que guerreiros batalhem sob as ondas. Com destreza, força e tenacidade, seus inimigos revidam. Revolucionária, mas ainda primitiva, é uma tentativa desesperada para mudar o curso da guerra. Suas histórias são lendárias. Inferno Submarino. Crise da Guerra Fria. Outubro de 1962. Um submarino soviético vai em direção a Cuba em uma missão ultra-secreta. O B-59 acaba de deixar o porto russo próximo a Murmansk e agora atravessa o mar de Barents. Técnicos de rádio e radar fazem varreduras atrás de navios e aeronaves inimigas. Eles estão se aproximando da linha de Nordkap, assim chamada graças à sua posição mais ao norte do continente europeu. É uma barreira contra táticas de guerra submarina da OTAN, que vai da Ilha do Urso a Nordkap, na Noruega. O capitão soviético Valentin Savetsky precisa atravessar a linha com a tripulação dele sem ser detectado. Se ele for localizado, a OTAN tentará rastrear cada movimento do B-59. E ele colocará outros 3 submarinos em risco: o B-4, B-36 e B-130. Pior ainda, os americanos poderiam descobrir a Operação Anadyr, uma grande campanha soviética para movimentar tropas, equipamentos militares e mísseis através do Atlântico até Cuba. Meses de mobilizações sigilosas que, por fim, deflagram a crise dos mísseis em Cuba, que deixou o mundo muito próximo de uma guerra nuclear global. Mas a situação em Cuba é complicada, pois o conflito da ilha com os Estados Unidos está aumentando. Apenas 3 anos antes, em 1959, Fidel Castro derrubou o governo anterior que tinha o apoio dos Estados Unidos em Havana. Em resposta, o presidente Kennedy autoriza que exilados de Cuba treinados pela CIA invadam o país deles. Castro resiste vigorosamente. A invasão da Baía dos Porcos foi um desastre para os americanos. Apesar de ter vencido esse round, Castro tem certeza de que outra invasão americana é inevitável. De repente, Khrushchev, líder do governo soviético, percebeu que ele tinha uma abertura e ele iria explorá-la. Castro tem conversas secretas com Nikita Khrushchev, que propõe uma série de bases de mísseis como uma oferta de proteção soviética ao seu aliado comunista. Cuba será o lar de dezenas de mísseis nucleares que alcançam facilmente os Estados Unidos. Uma provocação perigosa no jogo de xadrez da Guerra Fria. Da perspectiva soviética, o Khrushchev queria colocar mísseis em Cuba para compensar os mísseis que os Estados Unidos haviam colocado na Grã-Bretanha e na Itália e estavam no processo de colocar na Turquia, junto com nossas bases ao redor do mundo que tinham aeronaves com capacidade de ataque nuclear. Castro concorda com o plano. Depois de abril de 1962, os soviéticos começam a transportar cerca de 40 mil tropas, artilharia e mísseis. A proposta também inclui a criação de uma base de submarinos. O plano inicial era que os submarinos iriam abertamente a Cuba e eles se juntariam às tropas soviéticas para conseguirem formar o que deveria ser o maior grupo de forças soviéticas fora da União Soviética. Mas o plano muda semanas antes da partida dos submarinos.
De acordo com ordens finais, agora Savetsky precisa passar com o B-59 sem ser detectado. Pior ainda, ele precisa fazer isso em tempo recorde. As ordens que finalmente foram dadas aos comandantes presumiam uma velocidade daquela viagem e também um sigilo da viagem, que na verdade eram praticamente incompatíveis. Para atender o prazo de Moscou, Savetsky e os outros capitães dos submarinos precisam viajar a mais de 10 nós o tempo todo. Mas isso levará ao limite os submarinos Projeto 641, também conhecidos pela sua classificação da OTAN como submarinos Foxtrot. O projeto soviético 641 era um submarino elétrico e a diesel, projetado em parte no tipo 21 alemão da Segunda Guerra Mundial. Esses submarinos usam motores a diesel quando estão na superfície e motores movidos a bateria quando submergem. As baterias duram apenas por períodos curtos de tempo e precisam ser recarregadas na superfície ou próximo a ela. Foxtrot incorporou o melhor da tecnologia prévia dos U-boats, o snorkel. Quando as baterias que o moviam quando estava submerso começavam a baixar, você subia um tubo de respiração chamado de snorkel, que trazia ar fresco para os motores. Mas viajar submerso, mesmo com o snorkel, diminuía a velocidade. Isso limita a velocidade para 10 nós, cerca de 20 a 21 km por hora. E assim demora muito mais. Os capitães soviéticos acreditam que forças britânicas e norueguesas detectaram os submarinos. Se eles rastrearem a localização exata dos submarinos, a OTAN pode descobri-los e revelar a rota deles para Cuba. Forçado a viajar próximo à superfície para usar o snorkel, o B-59 não tem onde se esconder. Mas tem algo que pode dar a eles uma vantagem: o grupo de interceptação de rádio. Com um conhecimento excepcional da língua inglesa, o grupo de interceptação de rádio monitora todas as frequências abertas atrás de informações relevantes. Savetsky estava cético quando o grupo foi designado para o submarino poucos dias antes da partida. Inicialmente, eles foram recebidos com desconfiança. Primeiro, porque não eram submarinistas, eles eram vistos como KGB, eram vistos como forasteiros. Os submarinistas não entendiam por que precisavam deles, porque aquela não era uma unidade típica em um submarino. Naquele período, parte da comunicação era feita em frequências abertas de ondas curtas. O grupo de interceptação de rádio do B-59 trabalha intensamente para mapear todas as embarcações da OTAN na área. Mais importante, eles escutam para saber se a presença dos submarinos soviéticos foi detectada. O B-59 se aproxima da linha de Nordkapp. Quando eles alcançam, não há sinais das forças da OTAN. O B-59 venceu. Os capitães soviéticos acreditam que as forças da OTAN esperavam os submarinos Foxtrot viajando a uma velocidade normal, mais lenta, sem saber dos prazos agressivos de Moscou. Todos os 4 submarinos soviéticos atravessam a linha de Nordkapp para o Mar da Noruega. Mas a linha de Nordkapp é só o primeiro desafio que eles enfrentam. Logo após passar por essa, eles precisam atravessar outra barreira da OTAN para chegar até Cuba. E Savetsky tem outra coisa para se preocupar além da OTAN. Ele está sendo vigiado dentro do seu próprio submarino. O B-59 também leva o capitão Vasily Arkhipov. Vasily Arkhipov era o chefe de equipe da brigada. E o Vasily tinha a mesma patente do Savetsky, que era o comandante do submarino. Segundo as regras informais que existiam dentro de todos os submarinos, o comandante era o responsável por tomar as decisões de quem estivesse lá. Mas, com toda certeza, o fato de Arkhipov estar no submarino deixava o trabalho de comandar o submarino muito mais complicado, porque Savetsky precisava consultar o Arkhipov para as decisões importantes que ele tomasse.
A tripulação também inclui um oficial político chamado Ivan Maslenikov. O trabalho dele é reportar para o Partido Comunista da União Soviética qualquer coisa não soviética que Savetsky fizesse. Poucos capitães soviéticos cruzaram essa distância de 8.000 quilômetros do Atlântico. Equilibrando as preocupações políticas e militares, essa missão para Cuba será o maior desafio da carreira de Savetsky. Outubro de 1962. Com a Guerra Fria esquentando, o B-59 mais 3 submarinos russos viajam como parte da Operação Anadyrь, a mobilização secreta soviética na ilha de Cuba. O movimento de 4 submarinos soviéticos no Atlântico poderia alertar os americanos. Eles não podem ser detectados. Eles acabaram de atravessar a primeira de 2 barreiras antissubmarinos da OTAN. Como os outros capitães, Valentin Savetsky está sob pressão para completar a jornada em tempo recorde. Agora, Savetsky se aproxima da segunda barreira contra táticas de guerra submarina da OTAN, o GAP, Groenlândia, Islândia, Reino Unido. As ordens são claras. Eles sabiam que tinham ordens rigorosas para não serem descobertos, para não emergerem. Se um submarino fosse detectado aqui, a OTAN poderia lançar aeronaves de patrulha de bases tanto da Islândia quanto da Escócia para rastreá-lo. Isso aumenta as chances dos outros submarinos serem descobertos, expondo a operação e colocando em risco os planos para uma base nuclear em Cuba. Savetsky passará pelo Gap Islândia e Ilhas Faroe, ao leste. Apesar dos barcos de pesca que estão na região, ele traça uma rota na superfície para ganhar tempo. Savetsky dá a ordem e o B-59 aumenta a velocidade para 15 nós. O submarino vai em alta velocidade, costurando pelos barcos de pesca o mais discretamente possível. Enquanto isso, o grupo de interceptação de rádio monitora a atividade aérea acima. Essas comunicações estavam nas frequências abertas e elas também estavam... elas eram comunicações codificadas que eles conseguiam captar por causa de todos os equipamentos. Eles até escutam as conversas entre os pescadores para garantir que ninguém os viu. Eles passam pela segunda barreira da OTAN sem serem detectados. Uma vez no Atlântico, os submarinos soviéticos se encontram num vácuo de comunicações por rádio de Moscou. A interferência bloqueia estações de rádio da Frota Norte. Por 2 dias, a tripulação busca frequências mais claras. Finalmente, eles conseguem mandar e receber mensagens em algumas janelas ocasionais. Mas quanto mais longe eles ficam de casa, pior é a recepção. Isso provavelmente será um problema. Os americanos acabaram de fazer a primeira descoberta das construções soviéticas em Cuba, e é surpreendente. O reconhecimento ultra-secreto por aviões espiões U-2 demonstrou evidências fotográficas. Elas mostram claramente áreas de lançamento para mísseis nucleares de médio alcance em construção. A CIA tinha o monopólio das fotos do U-2. E eu acredito que isso tenha sido a melhor coisa que já tiveram. Os americanos estão surpresos e as informações de inteligência são incompletas. Sem o conhecimento dos Estados Unidos, os soviéticos haviam levado 134 ogivas e bombas nucleares para Cuba. A maior parte era para os mísseis balísticos que conseguiam alcançar os Estados Unidos. Tensões aumentam em Washington, enquanto todos buscam mais informações. O B-59 é só um de 4 submarinos soviéticos carregando homens e materiais para Cuba.
Depois que os submarinos soviéticos cruzam a barreira Groenlândia, Islândia, Reino Unido e se aproximam da América do Norte, o risco de serem descobertos aumenta. Eles conseguem se esconder com alguma ajuda da Mãe Natureza, mas há um preço. Eles foram meio que ajudados por uma enorme tempestade no Atlântico Norte, onde as unidades contra-táticas de guerra submarina não eram tão ativas. Elas não conseguiam voar naquela tempestade. E, como resultado, eles conseguiram aumentar a velocidade. Como eles têm certeza de que não serão descobertos, os submarinos viajam na superfície e conseguem manter um ritmo melhor do que quando usam o snorkel. Eles pegaram ondas de 40 metros e depois mergulharam. E algumas vezes o ângulo do submarino era de 40 a 50 graus, o que era muito perigoso e eles diziam, bom, os submarinos podem ter algum problema, mas eles não tiveram. Eles aguentaram a tempestade. A União Soviética tinha submarinos nucleares que poderiam ter evitado a tempestade viajando submersos, movidos pelo reator nuclear. Mas havia problemas. Em um certo momento, o regime soviético planejou enviar submarinos nucleares para as águas cubanas e, de fato, deixar alguns deles em Cuba. Entretanto, em 62, eles tiveram grandes problemas com os submarinos nucleares da primeira geração. O capitão Vasily Arkhipov, chefe de equipe da brigada a bordo do B-59, teve contato diretamente com esses problemas. Ele serviu no submarino K-19, quando ele teve um vazamento no sistema de resfriamento do reator nuclear. A temperatura do núcleo radioativo aumentou rápido. A tripulação precisou reparar o sistema de resfriamento ou o núcleo derreteria através do reator e afundaria o submarino. Sem equipamentos adequados para a radiação, eles usaram o que tinham: máscaras de gás e capas de chuva. Quando a primeira equipe saiu, eles começaram a vomitar. Eles foram expostos a altos níveis de radiação. O segundo grupo sabe seu provável destino. Mesmo assim, eles continuam os reparos. A tripulação improvisa um sistema de resfriamento com água potável a bordo para salvar o submarino. Mas 8 homens morrem e todos os outros são contaminados. É algo que Vasily Arkhipov jamais esquecerá. Agora, em outubro de 1962, voos adicionais de reconhecimento sobre Cuba revelaram mais bases de mísseis. Em Washington, o Estado-Maior dos Estados Unidos pressiona por um ataque aéreo contra Cuba. O presidente Kennedy discorda. Um ataque aéreo intensificaria o conflito e traria o risco de um confronto nuclear. JFK baseava sua visão em experiências como um oficial da Segunda Guerra Mundial. Ele não enxergava a guerra nuclear como uma guerra que pode de fato ser vencida. E ele enxergava isso como um problema político a ser resolvido. Mas ele teme que a falta de ação americana deixe Khrushchev mais encorajado. O presidente Kennedy precisará pensar nos próximos passos com muito cuidado. Outubro de 1962. 4 tripulações de submarinos soviéticos estão exaustas. Enquanto viajavam para montar uma base de submarinos em Cuba, eles enfrentaram os resquícios de um furacão. Sobreviver à tempestade tem seu preço, enquanto eles viajam na superfície para chegarem mais rápido. O capitão Valentin Savitsky sabe que seu trabalho está prestes a ficar ainda mais difícil. Enquanto navegam, eles levam o B-59 para dentro do alcance de instalações costeiras americanas e aeronaves de patrulha de longo alcance.
Em Washington, a equipe de Kennedy discute as opções. Você só pode imaginar o quanto emocionalmente carregado estava o comitê executivo ao se encontrar com JFK no gabinete dele. O principal assessor dele é o irmão Robert F. Kennedy, o procurador-geral. Também tinha o secretário da Defesa McNamara, o secretário de Estado, estava também o líder do Estado-Maior, todos debatendo e discutindo como responder a essa crise. O irmão do presidente, Robert Kennedy, é direto em sua avaliação. You're dropping bombs all over Cuba. You do the same. The airports, knocking out their planes, dropping it on all their missiles. You're covering most of Cuba. You're going to kill an awful lot of people, and we're going to take an awful lot of heat on it. Tudo se resume a duas opções arriscadas. JFK poderia iniciar um ataque aéreo ou um bloqueio. Se ele executasse um ataque aéreo, com certeza os russos responderiam. Mas mesmo um bloqueio seria um ato de guerra. Ambas as opções podem deflagrar um confronto maior. Para o Kremlin, os mísseis em Cuba são um ato de legítima defesa. Khrushchev não acreditava que ele estava começando uma guerra nuclear. Ele via o JFK como um indivíduo racional e que isso era uma resposta racional ao posicionamento de mísseis Júpiter na Turquia. Em 22 de outubro, o presidente John Kennedy faz seu famoso pronunciamento à nação. E começa com a revelação das bases de mísseis. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Several of them include medium-range ballistic missiles capable of carrying a nuclear warhead for a distance of more than 1,000 nautical miles. Each of these missiles, in short, is capable of striking Washington, D.C., the Panama Canal, Cape Canaveral, Mexico City, or any other city in the southeastern part of the United States. No discurso, ele expôs as regras que os russos quebraram e deu detalhes para servir como um chamado de ação para os americanos. I have directed that the following initial steps be taken immediately. Ao invés de um bloqueio completo, Kennedy então propõe uma quarentena para entrar em vigor em 24 de outubro. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, where they're found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. Ao chamar de quarentena ao invés de bloqueio, JFK mudou o foco de uma solução militar para uma solução diplomática. Ele também estava tentando dar aos russos uma oportunidade de reduzir as ações. Mas caso isso falhe, JFK ordena a maior mobilização de emergência de tropas americanas desde a Segunda Guerra Mundial para se preparar para uma possível invasão a Cuba. O cônsul britânico em Miami a descreve como estar no sul da Inglaterra antes do dia D. Cerca de 200 navios americanos viajam para suas posições na linha de quarentena, um arco que se estende por 800 quilômetros de Cuba. Enquanto isso, 4 submarinos Foxtrot soviéticos chegam nas águas da costa sudeste dos Estados Unidos. Até agora, unidades de guerra submarinas americanas, ou unidades ASW, não se movimentaram para interceptá-los. Mas rapidamente fica claro que eles podem não ser os submarinos certos para o serviço. Os Foxtrots, construídos no fim dos anos 50, são excelentes submarinos. Mas tem um problema. Esses submarinos foram projetados para as águas do Ártico. E mesmo com um snorkel trazendo ar fresco para dentro, quando eles usavam os motores a diesel gerando calor somado ao isolamento térmico desses submarinos projetados para operar nas águas do Ártico, as condições eram miseráveis. Eles não tinham água fresca suficiente porque a missão deles era ir até Mariel e parar lá. Então a temperatura aumentava cada vez mais e chegava a 60 graus Celsius nos tanques de diesel. As pessoas desmaiavam. Eles andavam praticamente sem roupas. É nesse momento que as forças americanas finalmente detectam e respondem aos submarinos soviéticos tão próximos à sua costa.
No dia seguinte ao discurso de Kennedy, um sistema secreto de monitoramento de som chamado SOSUS começa a detectar vários alvos. Submarinos emitem sons que você consegue detectar a uma enorme distância. Eles não são distorcidos pelo mar. Perceberam que podiam colocar dispositivos de escuta no oceano e ouvir os submarinos a centenas de quilômetros, o que é incrível. Em tese, submarinos inimigos podem ser detectados a até 965 quilômetros da costa americana. Se eles forem detectados, você pode então enviar um avião e descobrir exatamente onde eles estão e começar a rastreá-los. A partir de 23 de outubro, quando o SOSUS detectou os alvos, aeronaves foram enviadas para confirmação. As aeronaves fazem contato visual com os snorkels e periscópios dos submarinos soviéticos. Em outubro de 1962, a inteligência americana sabe que os submarinos soviéticos representam uma ameaça real. Os 4 submarinos Foxtrot, cada um tinha 21 torpedos convencionais e armas altamente explosivas, projetadas para afundar navios de superfície ou submarinos. Mas há um fato crítico que os americanos não sabem. Antes de deixarem o porto, uma arma especial foi adicionada ao arsenal dos submarinos soviéticos. Além disso, cada um dos 4 submarinos tinha um torpedo nuclear. Com 10 quilotons de explosivos, estamos falando de algo maior que a metade do poder explosivo usado contra Hiroshima ou Nagasaki. A ordem sobre como e quando usar essas armas não é clara. Os capitães mais tarde reportaram que eles receberam instruções verbais antes de deixarem a União Soviética. Eles disseram que as instruções orais foram: vocês usam em 3 situações. Primeiro, se forem atacados acima da água e tiverem com algum buraco no casco. Segundo, se vocês forem atacados embaixo da água e tiverem um buraco no casco. E terceiro, se vocês receberem ordens diretas de Moscou. Aparentemente, o almirante russo disse algo do tipo: bom, se eles te derem um tapa na mão direita, não deixe eles te darem um tapa na esquerda. Use suas armas. Não seja a vergonha da frota. O uso de um torpedo nuclear durante uma batalha naval seria algo sem precedentes. Se alguém disparasse um torpedo convencional em porta-aviões, causaria danos enormes. Para afundar um porta-aviões daquele tamanho, você provavelmente precisaria de 2, 3 torpedos certeiros. E um torpedo nuclear, mesmo se explodisse próximo a um porta-aviões, destruiria o porta-aviões e qualquer navio num raio de alguns quilômetros. E se não os afundasse, eles ficariam tão destruídos que seriam meros cascos flutuantes. A escala dessa potencial devastação foi confirmada por testes americanos no atol de Bikini, em 1946. Depois de Kennedy anunciar seu plano de quarentena, Moscou ordena que os submarinos soviéticos recuem para uma área chamada Mar dos Sargassos, para esperar por novas ordens. Os capitães recebem poucas informações adicionais do Kremlin. Mais uma vez, o grupo de interceptação de rádio do submarino prova seu valor. Eles reúnem informações de transmissões abertas e escutam a rádio americana e a TV. As tripulações dos submarinos soviéticos ficaram no escuro sobre a natureza das operações soviéticas em Cuba. Pela primeira vez, eles ficam sabendo o que o resto do mundo já sabe. Foi através dessa unidade que os comandantes souberam do fato de que a União Soviética instalou armas nucleares em Cuba. Eles não tinham ideia disso. A tripulação também descobre a ameaça de Kennedy de parar e revistar qualquer navio que chegasse à linha de quarentena. Mas eles não têm ideia de como a União Soviética pretende responder a isso. Em 24 de outubro, a Casa Branca monitora 2 navios soviéticos que estão próximos da linha de quarentena. Enquanto a administração aguarda, fontes de inteligência revelam a presença de submarinos soviéticos na região. Na década de 60,
As ameaças representadas por submarinos inimigos eram as mesmas da Segunda Guerra Mundial. O maior problema dos submarinos é que eles atacavam seus navios. Quando a Casa Branca descobre que havia pelo menos um e talvez 2 submarinos próximos à linha de quarentena, as discussões aumentam. O presidente Kennedy imagina o pior cenário possível. If this submarine should sink our destroyer, then what is our proposed reply? Todos se preocupam que qualquer ação militar possa evoluir para um conflito nuclear. Para evitar um incidente, o secretário de Defesa McNamara propõe um protocolo para trazer os submarinos soviéticos para a superfície. We have depth charges that have such a small charge they can be dropped and they can actually hit the submarine without damaging the submarine. Kennedy permanece cético. We don't want to have the first thing we attack is the Soviet submarine. McNamara acredita que a ameaça aos navios americanos possa ser reduzida se os submarinos soviéticos chegarem à superfície e forem escoltados para longe do perigo. Ele pretende pedir que Moscou informe os capitães dos submarinos sobre o plano. Um dado importante é que os americanos ainda não sabem das armas a bordo dos submarinos soviéticos. McNamara não sabe que a maior ameaça de um ataque nuclear possa vir dos próprios submarinos que ele está tentando forçar à superfície. Bagagem pra despachar? Não, tô só com a minha mochila. Certeza? Parece pesada. Pesada é tua mãe, minha filha. Shhh. Falei pra você comprar passagem. Falou alguma coisa? Não, nada. Quer que te despache? Obrigado. Quer economizar de verdade? Na Max Milhas, as passagens são emitidas por milhas, mas você paga em dinheiro. Com máxima segurança, máxima economia. Max Milhas, você merece voar. Durante muito tempo, nós sabíamos mais sobre a superfície da Lua do que sobre o fundo dos oceanos. Mas esse dado pode estar prestes a mudar. Segredos do Fundo do Mar. Novo episódio terça, 11h15 da noite, no National Geographic. Atingir a perfeição é uma coisa, permanecer com ela é outra. É por isso que eu tomo Pharmaton Complex, multivitamínico com complexo B, que auxilia no metabolismo energético. Ele me ajuda a seguir em frente. Novo Pharmaton Complex. Minhas peças são inspiradas por viagens e estou sempre buscando meu próximo voo. Eu uso Kayak para pesquisar centenas de sites e sempre encontro a melhor passagem. Muita gente fala em relacionamento, confiança, resultados. Mas o Itaú BBA busca mais do que isso nas suas relações. O Itaú BBA busca valores para dividir. Valores que aparecem nas atitudes, nas escolhas. E palavras como relacionamento, confiança e resultados ganham outro significado. E fica difícil perceber onde começa o cliente e onde termina o banco. Itaú BBA. Valores que geram valor. Apresentamos nós, o pessoal que trabalha no Booking.com, o maior site de acomodações do mundo. A gente também usa mapas, se joga, faz maluquice, se molha, cansa e sente muita fome. Igualzinho a você. E aí, como podemos te ajudar? Comida é mais do que uma necessidade. É parte da nossa cultura. É como nos expressamos. É até um jeito de demonstrar amor. Mas se a comida é tão importante, por que desperdiçamos tanto? Wasted, com Anthony Bourdain. Sábado, 9 da noite, no National Geographic. Em outubro de 1962, o presidente Kennedy impõe uma quarentena ao redor de Cuba para prevenir a chegada de mais armas nucleares na ilha. Quase 200 navios da Marinha Americana foram mobilizados e se preparam para impedir qualquer navio que se aproxime de Cuba.
A Marinha monitora duas embarcações em particular, o Yuri Gagarin e o Kimovsk. Todos estão preocupados. Se os navios soviéticos se recusarem a parar e forem revistados na linha de quarentena, a guerra será inevitável. Em 24 de outubro, após dias de tensão, a Casa Branca descobre que Yuri Gagarin e Kimovsk reverteram sua rota para a União Soviética. O alívio é imediato. Mas ainda há um problema. Embora Khrushchev tenha ordenado o retorno dos navios, os submarinos ainda estão na área e são uma ameaça. Os 4 submarinos soviéticos começaram a recuar para uma área chamada de Mar dos Sargassos e aguardam ordens de Moscou. A maioria das pessoas não sabia que mesmo após o recuo dos navios soviéticos, ainda estávamos à beira de uma guerra nuclear. No Mar dos Sargassos, próximo à costa dos Estados Unidos, um grupo caçador assassino americano, liderado pelo porta-aviões USS Randolph, rastreia o submarino soviético B-59. Com a ajuda de 5 destroyers e aeronaves, eles perseguem o submarino usando detecção por vigilância sonora subaquática, ou SOSUS. Em um jogo clássico de gato e rato, por 2 dias, o capitão soviético Savitsky lutou para manter seu submarino oculto. Mas Savitsky está preocupado. A tripulação segue sofrendo de calor extremo. E as baterias começam a acabar. Se ele chegar perto o suficiente da superfície e usar o snorkel para alimentar os motores e carregar as baterias, ele será imediatamente avistado. Mesmo assim, Savitsky decide que ele não tem escolha. Ele precisa emergir. Mas o B-59 desencadeia um dispositivo de detecção americano conhecido como sonoboia. Sonoboia é a junção das palavras sonar e boia. Boia significa que está repousando na água. O sonar é uma coisa embaixo. A ideia da sonoboia era algo que o avião conseguiria lançar, que vai direto para a água. Se o grosso do trabalho de detecção de submarinos era escutar o som deles, o avião precisava de algum ouvido para colocar na água. Quando as sonoboias detectam submarinos, elas transmitem informações que ajudam os aviões a focarem em seus alvos. O avião rastreador mais próximo se aproxima. Eles sabem que localizaram o submarino Foxtrot. A aeronave do porta-aviões USS Randolph pede ajuda de uma unidade de superfície de destroyers. Todas convergem no B-59. Segundo suas ordens, Savitsky não pode permitir que as embarcações americanas interceptem o submarino dele. Se aproveitando de sua velocidade na superfície, ele segue para o norte, para se esconder em uma tempestade. Mas antes dele chegar lá, ele é avistado por um avião rastreador. Savitsky ordena um mergulho de emergência. Os destroyers continuam se aproximando, usando os sonares ativos para localizar o submarino com pings. Conforme o plano do secretário de Defesa McNamara, os navios começam a soltar bombas de profundidade de treinamento para sinalizar ao submarino que vem à superfície. A intenção dessas bombas de profundidade de treinamento é alertar, não danificar o submarino. McNamara havia notificado os soviéticos, através dos canais diplomáticos, do seu plano de emergir, mas a notícia não havia chegado aos capitães dos submarinos. Nas profundezas, Savitsky sabe que há várias embarcações americanas acima. E o B-59 não teve tempo suficiente para recarregar as baterias, e elas estão acabando. Savitsky quebra a cabeça no calor insuportável para decidir o próximo passo quando as explosões começam. Naquele momento, eles acharam que estavam sendo realmente atacados por essas granadas de profundidade. Uma ou duas delas explodiram bem no casco. E como eles descreveram, parece que você está sentado em um barril de metal e alguém está batendo com um martelo nele repetidamente.
A combinação de pings de sonar e explosões seria o maior medo de um capitão de submarino. A ironia desse plano é que esses eram exatamente os mesmos sistemas usados para atacar um submarino. Savitsky está convencido de que a guerra começou e que um confronto nuclear pode ser iminente. Ele precisa estar pronto para contra-atacar com os torpedos. Ele ordena que o oficial responsável pelo torpedo nuclear prepare a arma especial. Você estava num calor insuportável, sem nenhuma comunicação com Moscou, porque você não podia vir à superfície para se comunicar. E você não tinha nenhuma informação de interceptações de rádio. E, ao mesmo tempo, você estava sendo atingido. Com as baterias quase no fim, Savitsky mais uma vez não tem escolha a não ser vir à superfície, ou poderia perder o submarino. Acreditando que está sob ataque, e para equilibrar o jogo, ele poderia disparar o torpedo nuclear. E fazendo isso, desencadearia a Primeira Guerra Mundial Nuclear. – 27 de outubro de 1962. O submarino soviético B-59 foi forçado a emergir por destroyers americanos e pelo porta-aviões USS Randolph. O que tornava a situação ainda mais assustadora era que, sem que os Estados Unidos soubessem, cada um desses submarinos Foxtrot tinha um torpedo nuclear a bordo. E sabemos que o oficial no comando do submarino estava ficando tão frustrado com as nossas forças anti-submarinos, com as condições no submarino e com a falta de comunicação com Moscou, que ele até considerava usar um torpedo nuclear contra os navios americanos. Em vários aspectos, foi o momento mais assustador de todos aqueles 45 anos da Guerra Fria. O capitão do submarino, Valentin Savitsky, o oficial político a bordo e o chefe de equipe da brigada, Vassily Arkhipov, precisam todos concordar em disparar o torpedo. O oficial político concorda, mas Arkhipov hesita. Savitsky era o mais emocional dos dois. E, naquele momento, ele estava quase explodindo de emoções, raiva, humilhação por estar no meio de toda essa perseguição. Apesar do clamor, Arkhipov parece reconhecer que eles não estão sendo atacados. O submarino deles não foi danificado. A presença dele é muito importante. Ele acalma Savitsky. Eu acho que a presença dele ao lado de Savitsky, naquele momento, ajudou muito. Talvez Savitsky fosse acabar chegando na mesma conclusão quando ele olhasse ao seu redor. Mas vai saber. O submarino está cercado de navios. Holofotes o iluminam na escuridão. Na superfície, Savitsky vê o navio americano sinalizando. Ele manda o oficial responder, identificando seu submarino soviético e pedindo para as forças americanas pararem suas ações provocativas. Ao se dar conta de que não havia ameaça imediata, Savitsky aproveita a oportunidade para recarregar as baterias. Quando elas estão completamente carregadas, Savitsky submerge e foge dos destroyers. Mas os outros 3 submarinos ainda estão à solta. Perseguido pelo porta-aviões USS Essex, os 3 motores do B-130 quebram. Eles se arrastam até os Açores, usando um motor reconstruído, até que ele também quebra. Temos confirmação a 900 metros, mantendo 215. Um destroyer americano avista e começa a escoltar o B-36 para fora da área. O B-36 consegue escapar com um mergulho profundo. O submarino soviético B-4 pode ter sido detectado, mas nunca foi localizado e forçado a emergir. No fim, a crise dos mísseis cubanos é resolvida com um acordo. Khrushchev concorda em remover seus mísseis de Cuba. Mas as palavras duras de JFK escondem as suas concessões.
Parecia que havíamos vencido, porque escondemos o fato de que houve um acordo. O acordo real era que removeríamos os mísseis da Itália e da Turquia. Assim sendo, Khrushchev eliminou a ameaça imediata que o incomodava. Na época, os americanos não sabiam o quanto chegaram perto de um conflito nuclear. Décadas depois, os americanos ficaram sabendo das armas nucleares a bordo dos submarinos soviéticos. Foi muito perigoso, mais perigoso do que nós imaginamos. Não que o Kennedy, o Khrushchev e o Castro fossem lunáticos, mas por causa desses acontecimentos que eles não podiam controlar. Geralmente, em momentos de tensão, muitos equipamentos com problemas e também falta de informação, as pessoas podem agir de forma racional, segundo as circunstâncias delas, levando a desfechos completamente irracionais e trágicos. Todos os submarinos soviéticos voltam à União Soviética em dezembro. A missão deles foi considerada um fracasso. Ao invés de heróis que evitaram uma guerra nuclear, alguns achavam que os capitães deveriam ter usado os torpedos nucleares. De acordo com todos os comandantes com quem conversei, o que importa é que eles violaram as ordens. Então eles estavam voltando e as pessoas diziam para eles: mas que vergonha! Vocês violaram as ordens. Vocês humilharam a frota. A recepção não foi nem um pouco amigável. Os submarinos soviéticos confirmaram os riscos reais apresentados apenas pela presença de armas nucleares. O perigo de um mal-entendido ou mesmo de um erro. A história do B-59 revela as vulnerabilidades humanas que poderiam nos deixar à beira da guerra. Versão brasileira Dubbing Company Campeão.